Bom, agora entrando aqui na parte da minha opinião e análise, isso foi algo bem inesperado, porque nós estávamos realmente com a expectativa da audiência no mês seguinte. Eu lembro que em um dos episódios anteriores, acho que ali já pela fase a partir do episódio 20, em um deles, foi mencionada a possibilidade da promotoria recorrer a um grande júri, e especialistas desconsideraram que de fato isso pudesse acontecer por uma série de motivos. E na época parecia realmente que a promotoria não iria entrar por esse caminho, mas por algum motivo eles entraram. É difícil saber nesse ponto exatamente o porquê eles fizeram isso, porque eles anteciparam. Eu acredito que agora realmente nós vamos ter uma grande finalização. Ainda teremos mais um episódio, que eu creio que deva sair amanhã, trazendo outros detalhes de algumas informações que vieram à tona sobre o caso, incluindo o sigilo dos dados, mas eu acredito que realmente nós vamos parar definitivamente de ter qualquer notícia, porque ainda, eventualmente, estávamos tendo alguma coisa aqui, outra coisa ali, mas agora com uma data de julgamento sendo estabelecida, haverá um espaço de tempo gigantesco para efetivamente trazer mais detalhes para algumas perguntas que queremos ter respostas. O que nesse caso eu acredito que a questão da Dylan, que é a sobrevivente que acordou naquela noite e viu Brian, estávamos aguardando que de repente as informações, maiores explicações sobre o que aconteceu do ponto de vista dela aquela noite pudesse vir à tona no mês seguinte. Não vai mais acontecer, já que os testemunhos vão ser mantidos sob sigilo. Eu sei que se por algum motivo, por alguma razão, o Brian e a sua equipe achavam que eles poderiam convencer a juíza em junho de que tudo aquilo ali era um engano e que ele poderia sair pela porta da frente, livre, leve e solto, obviamente as coisas mudaram drasticamente. Agora o Brian vai ter que encarar muito mais tempo de prisão. E eu acho que, inclusive, assim, eu já imaginava que, por mais que nós estivéssemos vendo umas coisas ou outras que aparentemente estavam dando vantagem a ele, eu sempre me posicionei aqui dizendo que eu realmente não acreditava que ele iria sair impune em junho, que ele simplesmente iria conseguir passar por cima de todas aquelas evidências. E agora, com o grande júri confirmando isso, por mais que ainda haja um julgamento, que as coisas vão ser bem diferentes, porque a diferença do grande júri para um julgamento é que os jurados não têm a articulação da equipe de defesa. Então eles estão ali com as provas, com as coisas, sem outras inclinações sendo apontadas ou dúvidas sendo geradas sobre aquilo. Mas de forma definitiva, eu penso que, considerando tudo que já sabemos, que assim, é muito claro, é bastante efetivo no sentido de ser quase impossível justificar certas situações quando você olha para a questão lá do GPS, da hora que o celular foi ligado, da hora que o celular foi desligado, do rastreamento, sem contar assim do próprio testemunho da Dylan, que é um testemunho muito forte. Teria que ter muita esperança no inalcançável para acreditar que ele realmente tivesse chances severas de se safar. É óbvio que nós estamos falando de um caso que, por mais que nós temos apenas 10% das informações, pelo que vemos, tudo já indica claramente que ele é o culpado, não apenas porque a polícia disse, mas por evidências que saíram, como celular e várias outras coisas. Então, essas evidências, pelo menos na minha visão, já são fortes evidências. São fortes pontos que são bastante consideráveis. Às vezes, há outras situações em que você não tem tantas coisas realmente para construir um cenário onde não haja dúvidas. Como, por exemplo, eu não tenho nenhum pingo de dúvida dentro do meu coração que ele é o responsável pelo que aconteceu. Se, por exemplo, existissem coisas que mostrassem um pouco do contrário, com certeza aumentariam o drama nesse caso em um nível nunca visto antes, porque como esse caso tem sido muito coberto desde o começo, principalmente porque ele chamou a atenção pela brutalidade, pela forma como aconteceu e pelo número de vítimas. Se de repente o Brian fosse preso e aparentemente não houvesse muitas provas e até mesmo alguns indícios mostrassem que ele poderia não ser culpado, isso seria muito chocante e seria uma cobertura, eu acredito, muito mais dramatizada no sentido de que, olha, se ele não for o culpado ainda está aí fora. E basicamente nós teríamos uma divisão muito complexa, porque esses casos, principalmente histórias dentro do contexto judicial, quando você analisa de pessoas que foram presas por tão pouco, e outras que ficaram soltas, mesmo tendo assim uma pancada de evidências que muitas vezes nós não entendemos como aquele indivíduo conseguiu se safar, você percebe como isso complica a visão das pessoas acerca
daquele processo, porque cada processo é único. Mas muitas vezes o que destaca um processo enquanto deixa o outro na linha dos demais é quando você percebe que você está com alguns fatos que basicamente não fazem muito sentido. A gente tem aqui o caso do Michael Peterson, a minissérie A Escada, que é uma história muito forte, porque aquele caso é o exemplo disso. Quando você olha para a história do Michael Peterson, você vê uma série de indícios que basicamente apontam para uma culpa, só que quando você olha para aquilo, você também percebe que todas aquelas situações não deixam de ser meras coincidências, meros infortúnios e até mesmo mentiras de um homem que podem não estar ligadas com o que aconteceu. Percebe que aquela história tem uma complexidade de situações paralelas que estavam acontecendo que colocam em risco não apenas a visão daquele caso, porque eu sou inocente, porque eu não tava lá, então eu também não sei como aconteceu. Porque quando nós sabemos que uma pessoa é inocente, quando você tem certeza, tudo que ela disser pra você vai fazer sentido. Porque se ela é acusada de um crime altamente misterioso, porque não apenas tem a causa do falecimento da pessoa, mas tem outras instâncias ali envolvidas, que simplesmente não se cruzam, e aí você olha e fala, olha, eu não tava lá. Eu não sei como aconteceu. Não adianta me pedir explicação, porque eu não sei dizer. E é óbvio que pra quem está do lado de fora e ouve isso, fala, mas você deveria ter explicação. Só que aí, quando a gente coloca o pensamento crítico em ação, você se pergunta, bom, mas tecnicamente, se a pessoa for inocente, ela realmente não tem como ter explicação. Se ela não estava ali naquele momento, se ela não estava ali na hora, ou pelo menos perto daquele perímetro, se de fato ela estava dizendo, olha, eu estava aqui enquanto as coisas estavam acontecendo aqui, não tem como calcular. E esse caso do Michael é aquele tipo de situação que você precisa fazer uma avaliação e chegar na sua própria conclusão. Porque ou você vai para um lado ou você vai para o outro. Ou você fica no meio do caminho sem saber em que acreditar. E esse tipo de caso é literalmente aquele tipo de história que eu sempre pego como pretexto para lembrar especificamente que pode haver algo mais quando alguém muito culpado de fato não seja. Então há ocorrências, há incidências, há algumas bandeiras que surgem no meio desse processo de avaliação. Só que olhando aqui para o Brian, não é nada disso. Não há absolutamente nada que não faça sentido. Por mais que não tenhamos a confirmação absoluta de quem ele perseguia naquela casa, embora todos acreditem que sejam aquele, por mais que nós não saibamos se ele entrou no quarto da Zana ou do Ethan por engano, por mais que essas partes ainda não se conectam, elas não se distanciam do que as evidências iniciais já apontam. Então, muitas vezes em um processo como esse, a linha do tempo ela não é totalmente clara, mas a ordem dos eventos não é bagunçada. Dessa história toda, os únicos dois pontos que realmente me chamam mais atenção, que eu gostaria muito de entender o porquê ou como, é a Dylan e o seu papel naquele momento. Não que eu acredito que ela esteja envolvida, porque eu realmente não acredito nisso, mas é de saber basicamente como as coisas aconteceram pelo ponto de vista dela, o que ainda é interessante ouvir, e é claro, ela pelo menos merece ser ouvida nesse sentido. Se vamos acreditar ou não, isso aí é outra história, vai depender do que ela dizer depois. E principalmente a questão do sangue, se ele não estava pingando sangue, se a polícia não achou sangue do lado de fora, porque isso é algo que nós, até no último episódio, eu tinha alardeado. Se você promove aquele tipo de brutalidade, espera-se que o indivíduo esteja literalmente pingando sangue, não apenas dentro da casa, mas fora também. E esse sangue não foi visto. Mas nenhum desses dois tópicos se torna indescritível ou algo de difícil entendimento. Deve haver uma explicação lógica para a questão do sangue ou então uma explicação forense. Seja qual for a resposta, ela está por aí. Então nesse ponto nós chegamos em um momento de andamento, onde sabemos que haverá uma conclusão. Só resta saber quando, mas pela minha experiência nesse caso, quando aparentemente parece estar demorando, é aí que as coisas estão acontecendo. E a resposta pode chegar quando menos estamos esperando. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho, compartilha, dá o seu like, passe esse vídeo adiante, espero que você tenha gostado. Se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro Perfeito Estranho, já está disponível no meu site, você pode falar comigo pelo Instagram.
O envio acontece para qualquer lugar do Brasil, quase qualquer lugar do mundo também. O livro vai acompanhado por marcadores, um pôster exclusivo e vai autografado se você quiser, tá bom? Você pode me seguir lá no Instagram, Gustavo N Psicanalista. Eu tenho um canal de cortes, onde as análises são recortadas, postadas por lá. E eu também tenho um grupo no Telegram, onde eu envio áudios exclusivos, bastidores, muita coisa que não venha toda por aqui, mas sempre sai por lá. E não deixe de conferir, é claro, a nova minissérie de 24 Horas da Mira, A Mansão da Playboy. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender dessa história e tem muitas coisas te esperando. A gente se vê no próximo caso. Não esqueça que aqui você sempre vai ter uma amiga. Até mais, pessoal!